Olá, meu nome é Pedro Chabib e nesta aula iremos criar um script que movimentará o jogador para a esquerda. Criado meu Box Collider, a gente vai criar nosso primeiro script de controle do jogador. Então, na pasta Script Project, na aba Project Script, a gente vai aqui em Player, clico com o botão direito. Lembrem-se que eu criei essa pasta na primeira aula, então se você não criou, crie. Botão direito, Create C Sharp Script. Eu vou deixar Ctrl, assim como está escrito no teu teclado, underline player. Reparem que eu escrevi com maiúsculo. Isso é uma convenção da programação em C Sharp. Nome de classe a gente sempre começa com a letra maiúscula. Então façam por convenção a letra maiúscula também no teu projeto. Criado Ctrl underline player, vou entrar no script. E vou criar minhas primeiras configurações. O que eu quero aqui? Eu quero que ao apertar a tecla A ou a tecla D, ele vá para a esquerda ou para a direita. Isso tem que ser passado para a máquina frame a frame. Então, necessariamente, eu vou escrever isso dentro de update, porque tem que ser feito frame a frame. Enquanto eu estiver com a tecla A apertada, eu vou mover meu tanque para a esquerda. É essa lógica que eu tenho que escrever aqui. E como que a gente vai se comunicar com a máquina? Através do Unity Engine. É bem simples. Isso é uma função de transformação. Então eu vou ter que acessar o meu transform. Basicamente é esse componente, transform. Esse componente, como ele é um componente muito importante de um objeto, ele é acessado de forma bem simples e sucinta. Eu só preciso escrever aqui transform, que eu já acesso o transform onde esse script estiver associado. Ele não está aqui ainda no meu player, mas eu ainda vou arrastar ele aqui, ele vai estar associado aqui e vai acessar esse meu transform. Acessando esse transform, eu preciso mover ele frame por frame para uma direção, para a esquerda ou para a direita. Só que via script, não manualmente aqui no mouse e no Unity Editor. Para isso, eu vou usar uma função do transform chamado translate. Essa é uma função, assim como o update é uma função, só que é uma função da classe transform. E como funciona essa função? Eu preciso dar simplesmente um valor aqui em vector 2. A verdade pode ser em vector 2 ou vector 3. Vetor de 3 unidades ou um vetor de 2 unidades. O que é isso? A posição ela tem 3 valores, x, y e z. Isso é um vector 3. É um elemento que tem 3 variáveis do tipo flutuante, que tem casa decimal. Para informar um vector 3 aqui, eu posso digitar da seguinte maneira: new vector 3 e falar os valores dele. Como eu quero que ele só mova para esquerda, eu vou pegar menos 1 em x, que é a esquerda, vírgula 0, ele não vai mover para cima e nem para frente e para trás da câmera dentro do Unity. Vou fazer um ponto e vírgula. Ele já está funcionando, mas não está de uma maneira adequada. O que ele está fazendo aqui no meu código? Uma vez por frame,
ele vai mover uma unidade em Y para a esquerda. Se eu salvar isso aqui, vir dentro do Unity, ele vai compilar. Compilou. Seleciono o meu player, arrasto o meu control player pro player e dou play. Ele vai voar daqui e a gente nem vai enxergar, porque uma vez por frame andar uma unidade. Reparem aqui no grid, esse grid está de uma unidade. O meu computador vai executar isso a 100 frames por segundo, porque não tem, a mais de 100 frames por segundo, porque não tem nada. Então em um segundo ele vai andar mais de 100 unidades. A gente nem vai enxergar ele voando daqui. Ó, enxergou. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer reduzir essa velocidade. Ah, e detalhe, isso vai estar relativo ao processamento da minha máquina. Ou seja, se minha máquina for muito rápida, ela o meu tanque vai ser mais rápido. E se ela executar poucos frames por segundo, ela vai estar lenta. Eu não quero isso. E para isso a gente tem um incremento de tempo, que é bem simples. A gente nem precisa aprofundar muito o entendimento disso, mas esse incremento de tempo, chamado de time.delta_time, é um tempo relativo ao processamento da minha máquina. A gente até pode fazer um debug dele e ver como ele é variável, até em qualquer máquina ele é variável, porque ele vai ser o incremento de tempo, a fração de tempo que se passa de um frame para o outro. Se eu tenho 60 frames por segundo, se eu tenho 60 frames em um segundo, eu vou pegar um segundo, dividir por 60, e meu incremento de tempo seria de 0,1666. Esse incremento de tempo, como você deve saber quando você joga que os frames por segundo é uma coisa variável, ele não vai ser uma coisa constante. Então, por isso a gente usa essa função time.deltaTime, que vai me dar o incremento de tempo particular em cada frame. Isso aqui é uma unidade variável. E agora, sim, eu vou ter a cada segundo ele andando uma unidade para a direita, para a esquerda, desculpa. Só que aqui a gente quer ajustar essa velocidade, né, de uma maneira mais orgânica. Para isso, eu vou criar uma variável global na minha classe do tipo flutuante, float, e ela vai ser pública, porque eu quero ter acesso em outros scripts, inclusive no meu inspector. Variáveis privadas, se eu não deixar esse public, ela não vai aparecer no meu inspector e eu não vou poder acessar ela de um outro script também. Por isso que a gente escreve public float. E eu posso deixar velocity ou velocidade. E a gente vai pôr um ponto e vírgula aqui no final para ele fechar esse processo. A cada linha, reparem que a gente for escrevendo, a gente põe um ponto e vírgula, que é o jeito que a Unity entende um fechamento de um processo. Na verdade, é a linguagem de programação C#. E aqui no meu Transform Translate, a gente pode pôr, eu vou pôr aqui no meio uma multiplicação da velocidade. Que aí eu posso falar que essa velocidade é 10, ele vai multiplicar esse 1 por 10 e ele vai andar 10 unidades por segundo. Ou eu posso pôr um valor menor que 1 também, que ele vai diminuir ainda mais minha velocidade do canhão. Aqui eu vou escrever isso como anotação, vou dar um Ctrl C aqui, escrever isso como anotação e vou mudar só esse vector 3 menos 1
para um jeito mais simples de enxergar esse vetor. vector_tree.left. Esse vector_tree.left é uma variável da classe uma variável estática, né? Você não pode mudar esse valor, só acessar ele. Da minha classe vector_tree, ela é estática e é protegida, por isso que você não acessa. E ela é equivalente a esse vetor aqui, o -1, 0, 0. Salvando isso e acessando meu script no meu inspector player, eu tenho aqui o valor da minha velocidade, ele está em 0. Se eu der um play aqui, ele não vai andar. Se eu pôr mantendo o player, eu posso alterar isso aqui, mas tirando o play ele vai voltar para o valor 0. A gente vai verificar isso. Então, ó, vou pôr ele como 1. Ele vai ir para a minha esquerda. Vou até pôr mais rápido. Eu vou pôr ele um valor negativo, ele vai para a direita. E a gente pode regular essa velocidade de acordo com o nosso interesse de gameplay. Vou tirar o play, ele voltou para o valor 0, e eu vou deixar aqui como 2, para a gente ir testando. E na próxima aula a gente continua esse script. Para dúvidas ou sugestões, a gente tem o espaço do YouTube.